Eu queria convidar a irmã doutora Ângela. Ela tem trabalhado junto à universidade. O seu doutorado foi sobre teoambientologia, dentre os assuntos, a responsabilidade da igreja cristã. Pode vir para cá, Ângela, sobre os crentes acerca do meio ambiente. E eu pedi para que ela repartisse um pouco com a gente as questões ambientais e a palavra, juntando esses dois eventos, Amazônia, criação de Deus, e Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Ângela? Amém. Obrigada, pastor. Paz do Senhor para a igreja. É uma bênção compartilhar com vocês esse momento que, na minha opinião, é tão importante para a igreja cristã no mundo. E como brasileiros, nós temos 60% do território da Amazonas pertencente à nossa nação. Os outros 40% são divididos entre 8 países. Então, a nossa responsabilidade é muito maior do que os demais países. E, nessa manhã, eu quero trazer uma reflexão, uma provocação, né, pastor William? O Vinícius falou algumas coisas bastante importantes, e a gente vê que nós somos escravos do tempo. Nós temos agora um tempo para falar de um assunto tão pertinente à igreja. Porque a igreja, ela simplesmente não comemora só o dia do meio ambiente. Essa resolução ela aconteceu em 1970, na Conferência de Estocolmo. Alguém? Vamos lá? Sim, na Conferência de Estocolmo. Mas a Conferência de Estocolmo é uma consequência do que já vinha acontecendo na década de 60 e de 70. 60 e 70 é o pós-Guerra Fria, é o pós-Guerra do Vietnã, é o pós-Guerra de Iraque. Todas essas guerras fizeram com que já vinha desde o século XVII, que é o movimento da Revolução Industrial, um apelo por 2 sistemas políticos, econômicos. Um, o capitalismo, do qual nós fazemos parte, e o outro sistema. O que nos interessa é que esse não é um assunto novo. Então, falar de meio ambiente, falar da importância da igreja e da restauração de todas as coisas, não deve ser um assunto novo para nenhum de nós. Então, vamos agora seguir. Que vocês tenham esse mapa na memória. Floresta amazônica, o Cerrado, a região do Cerrado. O Vinícius trouxe uma foto que mexeu muito comigo. Um casal de arara. Alguém observou essa foto? A arara é uma espécie de ave bem interessante. Ela é monogâmica. E quando ela fica viúva, tanto o macho quanto a fêmea, eles não casam mais. E os ovos são de 2 em 2 anos, que elas saem do Nordeste ou do Norte do país e vêm para o Cerrado, para fazerem um acasalamento. Quem já foi no Pantanal, já viu aquela região do Gruta Azul, a Buraco da Arara? No ano que eu fiz a minha pesquisa, nós tínhamos menos de 25 casais que conseguiram migrar no verão do Norte e Nordeste para o Cerrado, no Mato Grosso, em Campo Grande, aquela região do Pantanal. 25, irmãos, significa que os nossos bichinhos estão em extinção, ainda mais com essa preservação monogâmica que eles vivem. O Vinícius trouxe também, eu achei interessante, ele trouxe, nesse momento, a onça. Alguém viu a foto da onça? Vocês sabiam que a onça come de uma semente chamada buriti? O buriti é uma árvore que o Vinícius também citou, exótica. Isso ela só dá na região do Cerrado ou na região do Norte e Nordeste. O buriti é uma frutinha que cai no chão e animais como o lobo-guará, que está em extinção, essa onça pintada brasileira, que também está em extinção, porque as nossas queimadas
acabaram por destruir tanto as minhas araras, que eu citei agora há pouco, como as onças que estou citando. Foram queimadas, sofreram com as queimadas, né? Elas morreram por queimadura. A TV mostrou, né, a onça sendo tratadinha com esparadrapo e pós-queimadura. A onça come da semente do buriti. Aí, a semente do buriti, para que nasça uma outra árvore de buriti, precisa ser digerida no intestino da onça, aí ela defeca, e aí sim nós vamos ter uma semente para ter uma árvore de buriti. Acabou o lobo-guará, acabou a onça, acabou a árvore do buriti. Então, essa é uma data em que nós temos que lembrar o que fazemos aqui na Terra, que é a questão da mordomia cristã. Nós somos mordomos, né? Os textos bíblicos se referem bastante a isso, mas eu não vou falar disso. Eu vou ler esse PowerPoint. O ser humano, criado ou formado por Deus, recebe atribuições específicas, embora distintas. Destaque merece a dignificação por meio do conceito imagem e semelhança com o Criador, que está em Gênesis 26 a 28, que é uma noção que, ao longo do tempo, contribuiu para a formatação do conceito moderno de dignidade humana. Nós somos dignos porque temos semelhança e imagem com Deus. Domínio e cuidado, que está em Gênesis 1, 28, e no capítulo 2 e 15. Capítulo 2 e 15 é uma tradição, são tradições distintas. Capítulo 1, 28, ele tem muito mais recepção no nosso meio. Então, durante esses anos que eu vim falando, desde o século XVII, a gente acabou por sujeitar a terra e dominá-la, ao invés de pensarmos nela como cultivar e cuidar, que está no capítulo 2, no versículo 15. Nós, em detrimento do cuidar e cultivar, exercemos mais o 1,26, dominar e sujeitar. Isso trouxe como consequência esse desajuste ambiental que nós temos vivido. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Celebrando o nosso compromisso com a promoção de vida de todos os seres. Celebrar um compromisso com a Amazônia. Por que a importância da Amazônia? Para quem sabe, a Amazônia é chamada de pulmão do mundo, porque os ventos que saem daquela região do Mar Atlântico, do Oceano Atlântico, os ventos, eles trazem, a corrente de vento provocam a chuva, e por isso chove no Amazonas. O Amazonas é o nosso local mais úmido, né, do nosso território brasileiro. Obrigada, Avi. Então, nós temos a importância do Amazonas, porque se não chover no Amazonas, se ela não tiver essa potencialidade de umidade que ela tem, não chega chuva em São Paulo. Vocês lembram de agosto de 2019, quando a poluição arrasou São Paulo? Nós ficamos 3h num dia escuro, parecia noite, por conta das queimadas lá de cima. Então, a importância da Amazônia é justamente essa. Fazer com que ela transforme, ela receba os ventos oriundos do Atlântico, receba, dentro dela, cai a chuva nela, ela transforma essa chuva, evapora. Para ela mesma, ela tem umidade suficiente. Mas são os demais correntes de vento que descem com essa umidade para os outros estados. Vale a pena lembrar que essa umidade, ela faria com que ela sobrevivesse. E ela faz com que a gente sobreviva. Porque é nessa umidade que existe o fator da fotossíntese, aonde todo o gás estufa, CO2, que é muito conhecido como economia do carbono, seja transformado em oxigênio para o planeta. Então, assim, eu espero ter, em breves palavras, explicado um pouquinho sobre o porquê Amazonas
é conhecida como o pulmão do mundo, porque ela transforma esse gás estufa das grandes fábricas automotivas e outro tipo de indústria em oxigênio. Então, nós estamos aqui para celebrar o credo criacionista. A criação perpassa toda a Bíblia. Eu acho lindo quando eu leio ali em Deuteronômio, quando Abraão fala assim: se você estiver andando pelo caminho e encontrar um ninho de passarinho com os ovinhos e o filhotinho, não come o filhotinho, come o ovinho. Por quê? Porque o ovinho e o passarinho que vai crescer, bota outro, a passarinha. Mas o ovinho pode ser teu alimento. Então, o texto bíblico é rico, é um credo criacionista mesmo. E o Salmo 104, eu recomendo que vocês leiam depois, porque ele vai trazer todo esse conteúdo da beleza que é a criação. Bom, hoje a gente, além do Dia do Meio Ambiente, como o pastor e o Vinícius falaram, comemoramos o Shavuot, que é a festa da primícia, que é o Pentecostes. E dentro do Salmo 104 está essa palavra aqui: que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas as sabedorias a fizeste. Envia o teu Espírito. Eles são criados, quando Deus envia o Espírito, eles são criados e assim renova a face da terra. Deus, o seu Espírito vivificante, que é o Ruá, o Hakodesh, eles são entendidos como a base e manutenção da criação. Se algo fica na tua mente de tudo que eu tenho falado, fique isso. Nós somos seres tricotômicos. Nós temos o nosso viver físico, biológico e espiritual. Eu poderia citar aí vários percentuais da queimada de 2020, que é esse dado estatístico, mas agora, em outubro de 2021, suplantou em tipo 140% em relação ao ano passado. Poderia dar esse gráfico. Mas e vocês acham na internet? Poderia falar de 8 bilhões de pessoas, habitantes, poderia falar das questões ambientais, mudança climática, desflorestamento, destruição, lençol freático, agrotóxico, legislação. Mas isso eu já escrevi um livro sobre isso. Mas eu quero falar do projeto de Deus. Que o sopro do Espírito indica que só será plenamente realizado se nós enfrentarmos os projetos de morte da minha arara, da minha onça, do meu lobo-guará, e de violência que hoje desfiguram a vida do Amazonas, dos povos indígenas, a questão do marco temporal, dos quilombas, que muitos somos descendentes, dos ribeirinhos, das mulheres e da juventude desse bioma. Então, como um momento de oração, quero que vocês pensem, as maravilhas de Deus devem ser proclamadas e experimentadas por todos nós. E só podemos vivenciar isso se promovermos vida. Vida espiritual, vida física, vida biológica. Só vida, justiça, dignidade e direito para os povos e o cuidado integral para com os territórios da Amazônia. Estamos citando a Amazônia porque é o território em foco. Mas pensem na enchente hoje, essas semanas no Recife, pensem no Cerrado, pensem no Sul, viajem pelo nosso país. Queremos juntar nossas vozes na defesa da criação, na Amazônia, fortalecendo o nosso compromisso evangélico com o cuidado com a criação. Você é mordomo. Quando Deus nos designou a questão de mordomia, o verbo dominar, eu tentei achar isso, eu tive uma aula com o Milton Schwantz, e eu lembro que o Milton Schwantz falou, dominar significa assim, molho de tomate. Eu pego o tomate, vou na feira, escolho o tomate, pego um tomate verdinho, madurinho, não ácido, de uma boa qualidade, não sei se o Débora, não sei se o grego, não sei qual. Ele, sem acidez, eu cozinho, deixo ele ferver, eu tiro a semente, tiro a casca, ele vai ferver, ele vai abafar, 12 horas. Nós comemos uma macarronada no Dia das Mães com molho feito assim, 12 horas, baixando, engrossando. 12 horas, olha que negócio sério.
Aí, dominar significa, ninguém faz um molho como eu faço. Dominar significa, eu conheço quantos ovos o jacaré bota. Eu conheço quantos ovos a cobra bota. Eu sei quanto é a desova milhões de ovinhos que tem num caviar, que tem num peixe. Isso é dominar. Saber o suficiente para. Isso é dominar. Percebe? A partir do momento que eu tenho conhecimento, eu posso estar sujeito a uma situação. Porque eu sei porque é uma vossoroca, é uma enchente, é um derribar de árvores, é um desbarrancamento. Eu sei por quê. Então, é isso que nós temos para trazer. Outro momento de oração para os representantes e políticos do nosso país, para que eles promovam projetos e leis que promovam justiça social, ambiental e não morte para os povos da floresta. E por nós, irmãos e irmãs, aqui hoje, para que a gente ore pela comunidade de irmãos que estão na Amazônia, para que sejam inspiração na promoção da justiça social e que sejam renovados seu vigor no espírito e sustentado com coragem, a fim de que possam ser guiados e espalhar toda essa boa nova da mordomia para as demais, para o Brasil, para a América Latina e por toda a dimensão ecológica. O que acontece é que nós optamos por uma acumulação. Hoje eu falava com a mãe do Lessa, que acho que é a nossa convidada, e ela disse, nós estamos buscando muito ter em detrimento do ser. E eu disse, ela leu o que eu ia escrever. Ela leu o que eu iria falar. Nós estamos buscando muito ter em detrimento do ser. Então, esse sistema atacou cruelmente o planeta, pois, em vez de reconhecer o planeta e as demais criaturas como sujeitos de direito, acabou por entender como detentor desse direito. Agora o planeta está morrendo. Para continuar dessa forma, precisariam 3 planetas para sustentar o consumo da Europa. Isso é pesquisa de um termo que o Vinícius usou também, pegada ecológica. Esse é um termo técnico. Pela pegada ecológica, esse levantamento, 3 planetas para sustentar o consumo da Europa. E, se por Estados Unidos, 10 planetas. Então, nós estamos matando se nós não revermos os nossos conceitos. E, por isso, eu quero orar. Amém? 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 Que esse momento de reflexão traga vontade de, como cristãos, nós participarmos mais do movimento ecológico, porque a gente tem Paulo escrevendo, ali na carta, no capítulo 8 de Romanos, ele diz, a ardente expectativa, a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. O Espírito está falando, é Pentecostes, o Espírito está revelando, não é outra pessoa. Pois a criação está sujeita. Olha o que ela está sujeita. À vaidade. Ela está sujeita à vaidade. Não voluntariamente. Isso não é porque ela queira. Mas por causa daquele que a sujeitou. Porque entendeu o verbo dominar errado. Porque está entendendo o que veio fazer aqui de formas avessas. Então, essa ardente expectativa, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade, para a glória dos filhos de Deus. Amém?